Amor, você pode agradar, cara. Ai, Vi, sempre tá na mira. Nossa, essa câmera tá bem desfocada, né? Boa Um dia que... Quem foi que tá? Tá muito. Mas ela tá. Ela não tá nítida também, né? Ou tá? Tá nítida? Mas você vai virar ela pra cá ou pra lá? Primeiro pra mim, depois pra vocês. Vamos ver o que vai sair. Eu acho que sim. Da contribuição do curso de História para o Fórum. Então, o objetivo de estar ocupando este espaço, na verdade, havia uma previsão de outros palestrantes, mas acabamos não conseguindo fechar um nome adequado para o encerramento, e aí eu acabei me oferecendo, vendo que havia a oportunidade também de fazer esse encerramento oficial. Então, eu aqui em nome do curso, do colegiado, dos alunos que frequentaram o curso por quase 13 anos. Nós vamos prosseguir ainda com aulas esparsas, com mais 6 alunos que ainda encerram o curso no próximo semestre. Mas, oficialmente, aquelas disciplinas de segunda a quinta se encerram hoje, né? Então, é uma reunião histórica para o curso e para as licenciaturas, né? Então, agradeço a Deus pelas boas parcerias que fizemos com o curso de pedagogia presencial, pedagogia EAD, um ano muito especial, né, com uma avaliação top para os cursos do NASP. Então, é com gratidão que eu começo essa palestra. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês e quero agradecer também as parcerias com o curso de tradutor-intérprete, o curso de letras EAD e letras presencial, né? Somos aí parceiros através do grupo de estudos de antiguidade e de muitos outros lançamentos de livros que ocorreram nesse período todo, né? Então, eu vou agora compartilhar. Vamos ver se isso aqui já está pronto. Se estiver ok, é só me avisar. Ok, não sei. Beleza, tá? Gente, o título é meio extenso, né? Mas são muitas as possibilidades de tratar do Egito, né? E eu coloquei aí Egito, língua árabe e geografia africana, interconexões entre mídia, educação, arqueologia bíblica e história. Pessoal, eu terminei essa palestra assim, não fiquei direto, mas controlando o tempo de coordenação, de aulas, fechamento, eu terminei agora, faz uns 10 minutos, tá? Então, alguma coisa pode ter sobrado, algum deslize, mas eu acho que dá para a gente revisar, e eu mandei agora para o chat uma cópia, PDF, e também para a professora Rebeca compartilhar, porque como são muitas imagens, muitos links, vocês poderão depois aproveitar com mais calma. Vocês viram, né? Imagens de Hollywood nesses desenhos para crianças juvenis, livros didáticos que exploram os aspectos mais diferenciados da história, a mitologia, o que é fantástico, né? Muita imaginação, e também a perspectiva histórica, arqueológica, e também a preocupação bíblica de como a gente pode olhar o Egito ao longo desses anos, né? Então, eu coloco aqui para vocês um complicador histórico, né? Um complicador temporal. O Egito, ele tem de história vivida, né? Na antiguidade, mais de 3.000 anos. Então, imaginem vocês o desafio de um arqueólogo de trabalhar com achados arqueológicos de 3.000 anos, 2.500 anos antes de Cristo e achados de 500 anos antes de Cristo. São achados separados por 2.000 anos. E é isso que está acontecendo agora na pandemia. Vocês estão vendo aí o noticiário a toda hora, G1, né? Esses
esses Globo News da vida, Band News, Record News, Folha de São Paulo, Estadão, direto, mês de maio, assim, muitas descobertas arqueológicas na região de Saqqara. E Saqqara é por volta de 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. E, ao mesmo tempo, este ano nós tivemos descobertas e escavações do período de 500 anos antes de Jesus. Então, gente, é muito complicado para a cabeça de um amador e principalmente para os historiadores e para os arqueólogos que precisam traduzir numa linguagem para a educação infantil, para a educação, né, para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, essas questões. Vejam aí a imagem em estátua, né, de Narmer, que teria vivido em 3.100 a.C., o primeiro faraó da época da unificação do Egito. E o último faraó, né, que governou o Egito, né, e ali no tempo, né, de Cleópatra, Júlio César, 44 a.C., 30 a.C. Então, vejam, é muita história, né? Sem contar que a extensão do Rio Nilo também é o rio mais... Um dos mais extensos, né, do planeta Terra. Então, ao longo do Nilo, aconteceu, então, essa civilização do Egito, que deixou tantas marcas. Aqui uma imagem para vocês olharem o que seria hoje o satélite passeando ali. É claro, ele não teria essas identificações, o mapa, o programa automaticamente faz isso, mas essa é uma área um pouco mais seca que a Paraíba, se você voltar há 4.000 anos atrás. Então, vocês veem apenas aqui a região do Delta, do Nilo, né? O litoral mais ou menos úmido, né? E algumas áreas aqui onde a vida é possível, né? Alguns oásis e tal, né? Mas isso aqui já foi um sertão nordestino um pouco mais seco, né? Então, vejam que a paisagem muda. E dizem até que o rio Nilo ele era muito mais próximo há 2.000, 3.000 anos atrás, do que essa extensão aqui de 30, 40 quilômetros. Tá? Então, vejam que a geografia muda, né, com o passar dos anos. E aqui eu vou colocar para vocês a língua, né, do Egito. Hoje, o Egito fala o árabe egípcio. Você tem uma noção, talvez uma variação do espanhol, né? Na Espanha, na Argentina, alguma coisa assim, né? Mas a língua que predominou, né, no tempo de Jesus, quando Jesus viveu ali um tempo no Egito, vocês sabem disso, né? Pelo relato bíblico, o copta era o idioma originário do grego que estava se, né, popularizando naquela região. Então, existem outros dialetos ali no Egito, mas pouco se fala, é pouco conhecido, né? Então, a influência árabe no Egito chegou a partir de 622, com a dispersão dos árabes pela Península Arábica e pelo norte da África, tá? Só por curiosidade. E aqui, numa Bíblia arqueológica atual, vocês teriam essa linha do tempo, tá? E o mapa quase em 3 dimensões. Você consegue ver aí, né, as montanhas, os vales, os planaltos, os lagos. E aí vocês começam a perceber a influência dessa linha do tempo na Palestina pela presença egípcia entre 1580 e 1400. Olha que coisa curiosa e interessante, né? E aí eu vou avançar um pouquinho mais, porque existem outras, né, dominações que não nos interessam falar, né? Aqui um outro mapa bíblico mostrando, né, a presença de alguns impérios, especialmente o Império Romano, e como ele chega até o norte do Egito, né? A região de Alexandria e Mênfis. Alexandria é o local onde existiu a mais antiga e famosa biblioteca, né? Os sábios de Alexandria ajudaram a fazer a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, criando a Septuaginta. Então, aí vocês têm um mapa mais para ilustrar o que seria, né, o Egito na época do Império Romano, e na época em que a Bíblia, né, o contexto do Novo Testamento,
aconteceu, né? O cenário histórico e geográfico. E aí, então, vocês vão ver que essa primeira tradução, uma das primeiras traduções da Bíblia do grego para outros idiomas, foi para o idioma que era falado pelos egípcios. E alguns pais da igreja cristã, eles viveram no norte da África e ali no Egito. Então, vocês estão vendo aí que em 1945 foi feita uma grande, importante descoberta, né, de manuscritos em língua copta. Um lavrador ali fazendo, né, o seu trabalho encontrou um jarro e ali dentro esses 13 documentos que vocês estão vendo aí, a imagem próximo a essas cavernas aí. E aí vocês estão vendo onde fica esse local, onde descobriram isso. Foi uma descoberta muito importante, mas não tão importante quanto os manuscritos do Mar Morto, e eles foram descobertos nesta região, mais ou menos aqui, em 1947 para 48, né? Então, eu vou avançar um pouquinho mais. Uma importante escavação arqueológica, ela revelou, por exemplo, a presença de um nome nessa construção de um faraó chamado Sisac. Então, existem algumas escavações arqueológicas muito interessantes. E esse faraó, ele colocou em relevo na pedra, né, a descrição de 150 cidades conquistadas pelos egípcios, só para vocês terem aí uma ideia de quão importante foi essa pesquisa e o achamento, né, dessa pedra triunfal, né, em Tel Megido. E aí vocês vão ver mais adiante como o Egito ele não está presente apenas na arqueologia, na história, né, na geografia, mas é muito importante perceber que existe uma egiptomania que surgiu no século XVIII e que até hoje nos atinge. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre isso. Mas vejam como os personagens, né, bíblicos hoje são retratados em desenhos, né, junto com outros relatos de ficção, né? Vamos imaginar aí uma Cinderela da vida, né? Então, esse é o grande desafio, né, desses desenhos que exploram, né, violência, sensualidade no traço e se afastam do texto bíblico, né, com foco no romance e na perfeição estética, né? Vocês vão ver ali muita ação, muito movimento, efeitos de computação gráfica. Então, tudo isso influencia muito esses filmes, esses desenhos, esses cartoons, que são destinados para um público, né, que começa nos Estados Unidos e se estende para o mundo inteiro através da tradução e da dublagem. E aí eu coloco aí uma reflexão, né? Um forte afastamento da leitura do texto sagrado, né? E a valorização dos efeitos especiais sem espaço para reflexão e aplicação espiritual. Então, esse é um desafio. Mas também existem filmes interessantes. Por exemplo, uma dupla de cartunistas ali do Vale do Silício, né? Eles fizeram uma série de desenhos animados nos anos 80, nos anos 90, e eu coloquei até aqui para vocês o link. Na verdade, o link anterior ele não existe. Aqueles 2 links eles se referem a esses filmes, só não consegui apagar na hora que eu fiz a edição final. Tá? Então, vocês estão vendo aí, nos anos 80, 90, a Rede Adventista fez muito uso desta série, sem nenhuma restrição. Então, os pais, com preocupação do conteúdo, podem ficar bem tranquilos em relação a essa coleção, né? E aí eu conto essa história desses 2 cartunistas, William Hanna e Joseph Barbera. Eles são autores do Tom e Jerry, que vocês conhecem bastante, e uma reportagem do The New York Times, de 22 de abril de 1985. Eu resumo aqui, depois vocês podem ler com mais tranquilidade, mas eles perceberam o seguinte, que nos anos 80,
os pais estavam muito insatisfeitos na América e partes do mundo com o rumo dos desenhos nos anos 60 a 70, que eram desenhos muito violentos, né? Daquela geração Paz e Amor, que vocês conhecem, dos Beatles, né? Um pouco antes, Guerra do Vietnã, atiçando muito, né, o espírito militarista da América, e eles perceberam que os pais dos anos 80 não queriam mais filmes ou vídeos ou desenhos violentos sexualizados. Eles queriam algo com uma formação moral e espiritual. E esses dois não tinham nada a ver com o mundo evangélico, o mundo cristão. Mas eles perceberam um nicho e eles resolveram investir 20 milhões de dólares e produzir essa série. E para não errarem, né, para atingirem a esse foco, eles contrataram o olhar crítico de um rabino, né, de um líder judeu, ali da Califórnia, pegaram ali também a contribuição de um padre e de um pastor evangélico. E toda a série passou pelo crivo desses três. Então, imagine por que, quando você assiste essa série, você se sente tranquilo, porque tem uma aplicação espiritual, é bem fiel ao texto, dá margem a uma criatividade, mas dentro dos limites históricos da época. Muito interessante. E isso faz até uma certa relação. Eu acho que numa instituição com uma formação como a nossa cristã, né, preocupado com essa formação, acho que é importante fazer esse tipo de observação. E eu coloquei aí, a título de ilustração, uma série muito premiada, que não tem a ver com o Egito, né, mas tem a ver mais com Jesus Cristo, embora ele tenha passado um tempo, né, da sua idade juvenil no Egito, né, enquanto ele fugiu ali o casal, né, José e Maria, fugiram ali da perseguição de Herodes. Mas vejam vocês, essa série que foi produzida em 2019, 2021, e que gerou uma doação, contribuição de quase 14 milhões de dólares, lembra um pouco essa preocupação de se aproximar do texto do Novo Testamento. E aí, só fazendo uma pequena propaganda de que é um material tão interessante que o mundo cristão adventista chega a dizer que recebeu a contribuição até do Desejado de Todas as Nações, um livro escrito por Ellen White. E eu nunca vi isso confirmado, comprovado na documentação que eu já li sobre esse seriado. Se alguém tiver, me envia, que vai ser muito interessante. E na América, essas séries todas aí, religiosas ou não religiosas, são avaliadas por esses classificadores de filme que acabam mostrando aí para vocês como curiosidade, tá? Mas vejam vocês, muitas descobertas foram feitas, comprovando a presença judaica no tempo de Esdras e Neemias, ali numa ilha de Elefantina, perto de Cairo. Então, existem muitas pesquisas interessantes e boa parte do que foi preservado sobre a reconstrução de Jerusalém não foi encontrada na Palestina, foi encontrada nas areias dessa ilha próxima aí, ou rodeada pelo Rio Nilo. Olha que interessante. É claro, com a visão mais árabe aqui desse autor e aqui uma visão mais equilibrada sobre a presença e os hábitos e os costumes dos judeus. E eram judeus muito mais aculturados à presença dos elementos egípcios, né? Então, não eram aqueles fundamentalistas, extremistas lá da Palestina, eles eram muito mais liberais, né? Eles se permitiam bebidas alcoólicas em alguns momentos festivos, se permitiam o consumo de certos alimentos, né, que os judeus mais ortodoxos não permitiam. Então, apenas como curiosidade. E aí vejam vocês que esse papiro que foi descoberto nessa colônia judaica, essa fortaleza judaica ali contratada por egípcios, vocês estão vendo aí a imagem de um desses papiros que fazem referência à reconstrução de Jerusalém. E olha só, para os educadores, eu tenho aqui professores, futuros professores, é muito importante lembrar em classe que o Egito está no continente africano. Eu coloquei várias imagens aí, a parte mais
de mostrar as regiões que fazem o Egito. Vocês estão vendo a parte azul, o Egito, né, mais do deserto do Saara, e vocês estão vendo aqui como é que esse rio, né, nasce, né, bem na região central. David Livingstone, um grande missionário, tentou inclusive descobrir a nascente e foi parar lá nas cataratas da Rainha Vitória, né? E aí, só por curiosidade, a representação que se faz dos faraós do Egito, até pela National Geographic, não é uma representação de um faraó branco, né? Ou claro, né? Mas é um faraó negro. E aí eu coloco aí para vocês um último dado bem interessante sobre o Egito, localizado na África, como o segundo país mais rico. Vejam que o Egito não é lá um país tão rico assim, né? Foi muito prejudicado agora pela pandemia, por conta, né, não apenas do terrorismo anterior e de toda uma série de conflitos que ocorreram ali na Primavera Árabe, né? Então isso acabou empobrecendo muito o Egito. E hoje a Nigéria é o país mais rico por conta do petróleo, né? E, gente, esse endereço é fantástico. Para quem quer conhecer os mapas do Egito, do Brasil, da antiguidade, do presente, vocês vão encontrar no papel, é claro, esses mapas a partir do século XV, essa coleção lá nos Estados Unidos. É só colocar aí a palavra que vem, por exemplo, o mapa mais antigo do Egito, todo ele em latim, né? E já fazendo referência à Arábia, mas não uma Arábia muçulmana, né? Mas, vejam, 1478. E aí vocês vão vendo outro, quinto mapa mais antigo, já lembrando as caravelas, né, de 1570, o mapa maior e o mapa mais ampliado. Então, vejam, né, que até as cidades Siló, Nazaré, né, todas elas são mencionadas aqui num mapa muito mais imaginativo do que real, né? E aí vocês vão ver que mesmo os mapas do Império Britânico, eles já mostram, né, a importância estratégica do Egito, especialmente com a construção do Canal de Suez, por volta de 1869. Né? Vocês estão vendo aí um porta-aviões americano atravessando o estreito, e ficou bem falado, né? Aquele navio que ficou atravessado e gerou um prejuízo gigantesco, né? E a prisão da tripulação toda. Aí uma imagem atual do Canal de Suez, né, que foi alargado recentemente, então hoje ele é duplicado, permitindo um trânsito intenso nessa região. Então, como eu havia dito, a egiptomania, a mania de colecionar, de se interessar, de ler sobre o Egito, começou com Napoleão, quando ele participou da Batalha das Pirâmides, e aí as novidades começaram a chegar, por exemplo, a Pedra de Roseta, que até hoje nomeia um software de aprendizado de línguas, com uns 40, 50 idiomas, e os alunos, acho que do curso de letras, até história, pedagogia, tiveram licença desse produto por um bom tempo aí no NASP. E aí vocês estão vendo, então, a campanha de Napoleão e a representação dela em vídeo, né? Vejam que interessante, essa imagem é uma ilustração que hoje está na Galeria de Arte, uma galeria de artes em Londres, e que mostra o que o autor imaginava sobre o Egito, a monumentalidade, o trabalho escravo, né? E é uma obra bem interessante porque ela aproxima, né, os egípcios de uma cor mais africana, como nós conhecemos, né? E quem é que tentou unir o Egito como um país pobre, recentemente independente da Inglaterra no século XIX, com as demais nações que se libertavam da Inglaterra e da França? Nasser foi um presidente que viveu entre a Primeira Guerra e as guerras árabes, e ele articulou um movimento e só não conseguiu juntar o Líbano e Israel, porque não consideravam esses dois países árabes. Na verdade, o Líbano hoje é um país árabe, mas interessava ao Líbano não estar nessa liga pan-arabista, que foi crescendo, né?
era pequena e se expandiu até chegar em outras regiões. E mais tarde, o Líbano acabou sendo ocupado pela influência árabe, e aí o país mais rico do Oriente Médio, que era o Líbano, começou a ser dividido por muitos conflitos políticos e étnicos, e hoje o Líbano sofre uma das maiores crises, né, da sua história dos últimos 60, 70 anos. E existe um autor que fez uma reflexão muito interessante sobre o Egito, chamado Eduard Said. E o Eduard Said dizia o seguinte, que a visão que a gente tem do Oriente, ela foi criada pelo Ocidente, e foi criada para transformar os egípcios, os libaneses, os árabes, em terroristas, em bárbaros. E esse é um livro assim fantástico. Ele foi professor na Harvard, com uma presença muito forte na comunidade acadêmica. Ele faleceu não faz muito tempo, e os seus livros, então, acabaram circulando e fazendo, né, a grande crítica da cobertura que se faz do Oriente desde as cruzadas, de um olhar muito negativo e crítico, né? Shakespeare, quando se refere aos árabes, sempre como exóticos, como diferentes, inferiores, aquela coisa toda, né? E aí, gente, parece que a imaginação do mundo contemporâneo, ela se transforma com a descoberta de Howard Carter em 1922, que esse ano faz 100 anos. Eu gosto um pouco de centenário, vocês viram, né? E aí a grande descoberta, né, dessas escavações que ocorreram aí há mais de um século, né? E lembrando que o Brasil também teve muito interesse nas pesquisas arqueológicas, e o próprio Dom Pedro II, ele se afastou muitas vezes de problemas aqui com o Brasil e se refugiou em viagens, e ele adorava trocar correspondência com os arqueólogos. E um deles, Mariette, está aqui na foto com Dom Pedro e toda a família real. Gente, o que os jornais criticaram do Dom Pedro II passeador, né? Essa crítica já foi feita à FHC, já foi feita a Lula, né? Os presidentes que fizeram as viagens depois foram comparados a Dom Pedro II, né? E aí vocês vão ver que interessante. A notícia da descoberta de Tutankhamon, né? Aquele jovem rei, olha como demorou para chegar no Brasil, e foi uma notinha de nada, né? Em 1925, né? Tudo bem que estão falando do reinício, mas não falam do início das escavações. Então, é bem pouco divulgado o Egito no Brasil, muito mais na Europa e nos Estados Unidos. E aí, avançando um pouco mais, quando é que as coisas começam a aumentar em termos de mistério, em termos de... vocês sabem daqueles arqueólogos que morreram precocemente, uma tal da maldição, né, de Faraó. Então, tudo isso é muito forte a partir dos anos 90, na literatura jornalística brasileira. Tá? Então, é curioso ver isso, né? Como as coisas mudam, e não é que sempre foi assim, né? Mas um livro chamado Deuses Sábios e Túmulos, que era o livro de cabeceira dos pastores que se formavam em arqueologia no NASP, ali era um livro traduzido do alemão, e ali já havia um certo mistério na morte desses arqueólogos que participaram da descoberta desse túmulo magnífico que hoje está no Museu do Cairo. Tá? Olha aí que coisa maravilhosa e quantas camadas, né? Realmente foi um rei muito importante, muito presente, né? E morreu jovem, né? Com 17, 18 anos. Então, quem visita hoje o museu pode ver essas imagens. Mas olha que coisa terrível, né? A Primavera Árabe, em 2011, chegou muito perto do museu, e os corações dos pesquisadores da história egípcia, da cultura egípcia, ficaram aflitos com essa situação, né? Não chegou ao que ocorreu lá na Síria, no Iraque, né? Quando o Estado Islâmico, em nome da adoração ao único Deus, começou a destruir todas as estátuas dos museus ali na região
extrema da Síria com o Iraque. Então, vejam que muita gente justificou como foi e legitimou como foi importante o saque, né, que as nações europeias fizeram no século XVIII e XIX, porque se não fossem, segundo esses, né, essa leitura que foi feita ali nos anos 2011, por conta do Estado Islâmico, da Primavera Árabe, eles diziam que, se não fossem os museus, né, britânico, os museus europeus mais importantes, né, o Museu de Berlim, por exemplo, né, o Museu do Louvre, provavelmente muita coisa teria sido queimada, destruída nas guerras tribais ali no Oriente Médio, né? Eu penso que a gente deveria devolver muita coisa para os povos originários, né? Gente, quanta escavação arqueológica interessante acontecendo no Egito. E vou aqui mostrar algumas delas. Descobriram textos que descrevem o dia a dia, o cotidiano dos trabalhadores que construíram as pirâmides e fizeram uma exposição desses textos. É impressionante, mais de 1000 fragmentos. E eles contam ali o valor do salário, né? Como era. E isso até lembra um pouco a escravidão dos hebreus em Israel. Então, veja onde eles fizeram essas descobertas, né? Através do mapa. E olha aí os detalhes dos papiros com uma contabilidade, o pagamento desses trabalhadores e como é que isso foi exposto lá no Museu do Cairo. E, gente, essa arqueóloga é fantástica hoje, no século XXI, porque ela usou a fotografia aérea de satélites para poder mapear os próximos locais de escavação ao redor do mundo. E interessante que agora no Amazonas, além da fotografia, descobriram uma forma de rastrear embaixo da floresta a presença de construções. E aí no norte da Bolívia, fronteira com o Brasil, descobriram aí recentemente 2 áreas muito interessantes que vão mostrar que a Amazônia já foi povoada no passado. Tem muita teoria aí que vocês devem descartar, né, que o pessoal anda criando. Mas vejam, aquilo que seria uma imagem rápida de satélite, quando você faz uma aproximação, você percebe traços de presença de construções. Então, a tendência agora são as descobertas arqueológicas se acelerarem, até por conta da precisão do satélite. Ele vai direto aonde existe o indício. E vocês vão ver, a partir de agora, como fica fácil até descobrir onde já existe saque, né? Ladrões que estão ali antes da chegada dos arqueólogos, fazendo buracos e procurando tesouros e múmias recobertas de ouro e alguma coisa assim. Então, vejam que ela está muito preocupada, então ela criou um site na internet onde as pessoas podem entrar e podem, inclusive, fazer suas pesquisas e ajudar a preservar esses sítios, né, arqueológicos. E vejam vocês uma descoberta interessante agora, na época da pandemia, né, com a menor presença de turistas, maior possibilidade de fazer essas prospecções, né? Ali na região de Luxor, a 500 quilômetros do Cairo. Então, é uma região bem distante da capital. Dr. Zahi Hawass, ele é o Rodrigo Silva da arqueologia não bíblica, mas lá do Egito, muito conhecido. Os documentários que acontecem nas televisões, nas TVs a cabo dos Estados Unidos, da Europa, são produzidos geralmente por ele, tá? Então, vocês estão vendo aí fruto da fotografia aérea, o que eles estão encontrando. Essa outra arqueóloga italiana descobriu aí, perto de uma grande represa, vocês vão ver a cidade lá ao fundo, uma região com muitas múmias. Aí ali eles pegaram e examinaram isso no tomógrafo, né, das universidades da Itália e descobriram muita coisa interessante. Vocês vão ver aí um grande pesquisador responsável pela área de antiguidades, mostrando aí a descoberta que foi feita no dia 23 foi revelada, né, ao mundo pela imprensa egípcia, o jornal, acho que The Times, uma coisa assim, e ele mostra aí, olha quanta coisa, né, quantos documentos, quantos túmulos, quantos mausoléus
E aí vocês vão ver um outro, o de Saqqara. Esse de Saqqara é muito interessante, eu vou falar daqui a pouco, mas vejam só que interessante, né? Uma grande pirâmide e todo um contexto de enterro dos nobres. Isso aqui não se sabia, gente, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Então, as prospecções de satélite estão mostrando que aqui tem coisa interessante. Então, as últimas descobertas, aí, 450 múmias, faz o quê? Uma semana ou 2 semanas, é todo desse complexo, eles estão somando, né? Foram as primeiras 50, 100, 150, agora já estão totalizando aí 250 múmias, né? Então, realmente uma coisa que impressiona, né? E o transporte dessas múmias até o Museu do Cairo foi feito assim, parecia uma parada de Olimpíada, de tanta mídia que foi colocada para poder atrair a novos turistas, né? Porque os turistas se afastaram e 10% do PIB tem relação com o turismo, né? E interessante, o Dr. Rodrigo Silva, ele fez uma série em 2019, poucos meses antes da pandemia, sobre o Egito. E para facilitar a vida de vocês, eu listei, né? Ele fala sobre Mar Vermelho, Elefantina, que eu mencionei, Museu do Cairo, o Templo de Luxor, Êxodo, Verdade ou Fraude, e a história de José, que inclusive vem ganhando capítulos muito interessantes. Tudo isso você pode assistir pela internet, e até essas lições do mês agora de maio e junho, vocês podem compreender com essas palestras que ele vem fazendo. E aí ele fala muito de Avares. Avares é uma região onde seria no passado Gozen, né? E ela foi explorada por austríacos, alemães e egípcios numa escavação em 1966. Gente, não vai dar tempo, mas esse aqui é um vídeo muito legal sobre José, governador do Egito. A universidade, uma universidade da Áustria, resolveu fazer um levantamento sobre um palácio que encontraram entre casas com semelhança muito grande com as casas da Palestina. Eram casas sem divisórias, quartos amplos, muitas vezes sem teto. O que se afirma é que eram casas, na verdade, uma tenda cercada por muros, porque os judeus viviam em tendas, como ciganos, né, que ainda em algumas áreas da Europa e do Brasil ainda ostentam essas tendas. Hoje, os mais ricos não moram mais dessa forma, mas é muito curioso que eles encontraram um túmulo muito grande, imponente, e que muita gente imagina que possa ser a casa do José pela imponência e pela presença de elementos que lembram a cultura hebraica. Tá? Então, vocês vão poder depois assistir isso daqui. E eu continuo aqui mostrando, né, aquela região que eu falei de Saqqara, que está revelando muita coisa nos últimos anos, nas últimas semanas. E aí, olha, a suposição de achado do túmulo e estátua de José. Vejam que, olha o que diz aqui, em Avares, a arqueologia a partir de 66 mostra que havia um pequeno grupo de pessoas do povo semita. Aqui eu fui escrevendo de uma forma de tradução e está difícil agora até de ler o texto, né? E aqui diz que havia uma casa típica na região, né? E em cima dessa casa foi construído um palácio. E eles tinham túmulos atrás desse palácio. E nesse palácio havia uma estátua, claramente o túmulo de um líder semita. A estátua foi deixada ao lado de um túmulo em forma de pirâmide, algo que historicamente se sabe só era dado para membros da realeza, tipo de prestígio na visão de um cineasta que fez um documentário que até acabou sendo aproveitado num dos depoimentos do Dr. Rodrigo Silva, né? E de acordo com os registros bíblicos, José disse que seus ossos deveriam ser retirados dali no momento em que deixasse o Egito, porque eles acharam uma estátua bem depredada ao lado de um túmulo que não havia ossos ao lado desse palácio. Então, muita gente imagina que poderia ser ali o lugar onde José viveu, né, por algum tempo com, acho que Potífera, né? E aí, olha que interessante, quando você olha a lição da escola sabatina deste trimestre, né, ali fala que
né? Os egípcios tinham um verdadeiro aversão aos hebreus, né? E a gente descobre pelas descobertas arqueológicas que o boi era adorado e não sacrificado, como faziam, né, os hebreus. Então, daí a confirmação de versos ali de Gênesis 46, que se refere, né, olha, o faraó prefere que vocês fiquem num lugar ali, porque não quer que vocês se misturem com os demais, né? Um povo mais simples, um povo que não curtia todo aquele luxo, né, do Egito na época de José. Então, é bem interessante ver que as pesquisas arqueológicas continuam revelando coisas muito interessantes sobre a presença dos estrangeiros na terra do Egito. Tá? E aí eu coloco as referências, e se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigada, professor Helder. Aí gostaria de perguntar para quem está na sala ou aqui, quer fazer algum comentário? Professor Edley. Posso fazer uma pergunta, professor Helder? Não sou Rodrigo Silva. Vamos lá. Assim, de forma bem sucinta, o que foi a Primavera Árabe e por que recebeu esse nome? Legal. Na verdade, foi uma revolta de jovens que queriam maior envolvimento político nas decisões do país. A gente sabe que a política árabe é uma política bem tradicional, bem conservadora e bem tribal, né? Então, eles queriam uma democracia mais ampla do Ocidente e acabaram não conseguindo. O movimento foi duramente reprimido por exércitos bem totalitários. Então, isso acabou gerando uma instabilidade política muito forte na região. A minha dúvida é por que o nome Primavera, se foi uma revolução? Não, é porque era uma esperança que a juventude tinha de maior abertura política. Lembrando um pouco a primavera que aconteceu de Praga, nos anos 60, quando os jovens tentaram se libertar do socialismo, do comunismo, que desde Stalin havia sido implantado na cortina de ferro, né? Como dizia Winston Churchill, né? Uma cortina de ferro se estendeu por toda a Europa livre, né? Então, o ARA é uma visão liberal, viu, gente? O PT, o socialismo, não vê dessa forma, né? É mais uma visão capitalista da grande imprensa americana que nomeou dessa forma. Então, nitidamente, existe aí um debate ideológico posto. Obrigado, professor. Vários comentários, professor Helder, agradecendo, parabenizando pelo conteúdo, pela aula maravilhosa. Realmente, verificar sobre Egito, sobre a antiguidade, é muito curioso, né? E eu fico encantada e, ao mesmo tempo, instigada, curiosa a ver sobre tecnologia, construções, arte. Gente, aquelas pinturas nas paredes que depois de séculos permanecem, as suas cores, que tecnologias eram essas, não é mesmo? A gente não consegue reproduzir. Então, muito conhecimento. E como professores, futuros professores, como é importante a gente ter acesso a esses conhecimentos para poder também, na nossa sala de aula, discutir com as crianças, ensinar essa visão para eles, né? Eu acho que é um dos nossos papéis, resgatar e também manter a divulgação da cultura, do conhecimento, né? Sem deixar que esses elementos tão importantes que constituíram a humanidade fiquem perdidos, né? Então, parabéns mesmo aí, professor Helder, pelo conteúdo tão rico dessa aula, tão especial mesmo. Eu agradeço a oportunidade, né? Porque, na verdade, eu não sou especialista nesse tema, é um tema fora da minha praia. Eu conheço mais o Egito contemporâneo do que o Egito antigo. E nesses 2 dias que eu parei para dar uma olhadinha no tema, porque eu estava estudando a lição na Escola Sabatina, e me pediram para passar uma lição lá na região de Campinas. Então, eu resolvi, assim, vamos pegar esse tema que interessa. E como eu já tinha alguns slides de algumas aulas do curso de pós-graduação, eu aproveitei e reformulei 70%, mantive os 30%. Então, foi um tema que eu peço desculpas aí por slides que ficaram um pouco fora
né, de uma revisão do olhar do professor Edley e da turma de letras, porque eu terminei agora, 10 minutos antes de começar o seminário Fórum Interdisciplinar. Então, foi mais uma tentativa de fazer um encerramento, né, do curso de História, do Fórum, do semestre, de fazer um diálogo com a arqueologia bíblica, com a pedagogia, com letras, tradutora. Acho que tudo isso tem um olhar para o Egito. Então, agradeço muito a atenção de todos vocês. Professor Helder, foi um presentaço para a gente, viu? Que bom, Que... curtam e revisem o material e usem à vontade. A lição está terminando hoje, o sábado, né, daqui a algumas horas, então vocês vão poder discutir com mais tranquilidade a história de José, sendo embalsamado, transportado os seus ossos. Tudo isso tem evidência arqueológica, então o meu interesse era unir o útil ao agradável à oportunidade. Acho que a professora Rebeca vai concordar e os demais que não poderia ter sido melhor para o fechamento dos fóruns do semestre, né? Com certeza, concordo sim. E que seleção de imagens, né? Sempre muito boa seleção. Então, parabéns, professor Helder. Para a gente é um prazer trabalhar com o senhor, essa contribuição da história na educação é fundamental, eu vejo sempre com muito bons olhos e com muita, assim, gratidão mesmo. Quando iniciei aqui no NASP, iniciei também no curso de História, foi, assim, uma experiência muito boa, e agradeço por todo o apoio, né, que o senhor sempre nos deu. E a gente vai encerrar, então, agora com uma oração. Vou pedir para o professor Edley fazer essa oração, por favor. Não sei se o professor Helder quer falar mais alguma coisa, mas seria já um encerramento mesmo. As alunas aqui querem participar, só um minutinho. Que a gente copia e quem quiser. Tá. Professor Helder, o link do vídeo teria como disponibilizar separado aqui no chat, porque está no slide, né? Mas eles estão perguntando se tem como disponibilizar o link. Está fechado, professor Helder, seu áudio. Eu não estou conseguindo abrir. Professor Helder? Não estamos ouvindo. Professor Helder, vai falar. Esse material eu deixei disponível aí no chat e mandei para o WhatsApp da professora Rebeca. Então, ele pode ser disponibilizado no Canvas já agora. Quem quiser pode baixar, tranquilo. Ok. A gente não atualiza o link lá dentro. Bom, nós só queremos... só um minutinho. Vem aqui, Regina. Não, deve te vir aqui. Pode. Professor Helder. Oi. Nós só queremos agradecer pelas suas boas aulas, por tudo que o senhor pôde nos mostrar durante esse semestre, a sua paixão pela história, né? Cada detalhe, todos os registros, as fotos, e nós não vamos esquecer disso, tá? Ele mostrou para a gente, dentro desse semestre... A mandioca também. Estou lembrando aqui da produção de mandioca, da plantação, professor. Mas, assim, é muito gostoso assistir a sua aula, porque você expressa com muita paixão aquilo que você faz. A história, você nos mostrou a importância de registrarmos, de escrevermos, de guardar, entendeu? Os livros que você nos deu o prazer de conhecer, os livros antigos, o primeiro ABC, né? A primeira cartilha, de como foi alfabetizado, os livros de animais, de como veio para o Brasil. Então, assim, todo esse resgate, tudo que você nos passou foi de grande valia. Nós estamos muito felizes por ter lhe conhecido e por ter passado. E por isso eu vou pensar. Vou falar para o professor Helder agora, porque não sei se nós vamos ver nos próximos semestres, né? O curso de História está finalizando, que pena, né? Que pena. E só muito obrigado, professor, pela contribuição. Nós não vamos esquecer de registrar nada de agora para frente, viu? E o professor Helder é muito especial. Ele vai estar com a gente no próximo semestre.
E bem na turma de vocês. Muito bem, Obrigado, Virgínia. Mas o encerramento do curso da disciplina foi ontem, não foi hoje. Já fizemos encerramento ontem. Não vou dar explicação. Gente, o horário já deu. Tem uma reunião, inclusive, agora com uma tutora da web de administração. Vamos encerrar porque temos aulas. A gente agradece a presença de todos os alunos da educação à distância também. Tenham um excelente descanso, férias, e estamos aqui firmes e fortes para recomeçar tudo em agosto. Tá bom? Professor Evelyn, então, oração final, por favor. Oremos, então. Santo e eterno Pai, agradecemos-te este fórum tão especial que tivemos, o último deste semestre, que abençoe de forma especial o professor Helder nos seus projetos, que ele tem trazido sempre para nós muito conteúdo, muito conhecimento, a paixão pelo que ensina, pelo que vive, e que o Senhor possa abençoá-lo e abençoar também a família dele. Que abençoes a cada um dos alunos e professores no restante das aulas desta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.